Olá a todos, eu sou o professor Eric Morales, da Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Engenharia de Produção. Essa é a nossa primeira aula do curso de Novos Empreendimentos, disciplina que basicamente visa fornecer aos alunos uma visão primeiramente ampla do que é empreendedorismo, que é essa ciência, uma área do conhecimento mesmo, né? E também fornecer alguns conhecimentos mais técnicos. Então, esse curso basicamente, a ideia básica dele é que o aluno tenha uma base ampla do que é empreendedorismo, da importância do empreendedorismo, mas o grande foco do curso é a questão técnica. Fornecer ferramentas para que o aluno consiga empreender. Por exemplo, como fazer um plano de negócio, como calcular a viabilidade do empreendimento e realizar trabalhos práticos, né, para ter a, a exata noção, a experiência do que é empreender e da complexidade que isso envolve. Bom, pessoal, então começando aqui, a nossa bibliografia básica para essa aula é o livro do Bernstein, né, Empreendedorismo, uma visão do processo, o capítulo 1. É basicamente um capítulo de definições aí do que é empreendedorismo. Bom, empreendedorismo é uma ciência nova, é uma área nova do conhecimento e ela é, possui conhecimentos advindos de outras áreas do conhecimento, como engenharia, economia, administração. Ela é muito ligada com a engenharia e com a economia, né? Porque o que a engenharia faz? A engenharia nos mostra, ou ela estuda como produzir um determinado produto. A economia vai informar para a gente o que produzir, quanto produzir e, não obstante, para quem produzir também. Então, ela vai ter influência de várias áreas do conhecimento, também sociologia, administração, finanças, né? Quando a gente pensar em viabilidade de investimentos, a gente vai estar pensando em finanças também. Bom, então, como eu já disse, é um novo campo do conhecimento. Definições de fato são difíceis e, independente disso, a gente vai tentar criar para vocês uma definição mais simples e ampla do que é empreendedorismo. Então, não existe um consenso sobre o que é empreendedorismo em termos de definições, né? Mas vamos olhar algumas aqui. Uma definição mais utilizada aqui no Brasil é a do Sebrae. Que empreendedor é aquele que inicia algo novo, que vê o que os outros não veem, que realiza antes, que sai da área do sonho, do desejo e parte para a ação. Eu considero que é uma definição um pouco excessivamente romântica. É, empreendedorismo ele é um processo. Né? Nós vamos ver que empreendedorismo é um processo que envolve um conjunto de técnicas e conhecimentos e ações que o empreendedor vai ter que tomar. Então, é, obviamente existe a idealização, existe o reconhecimento de uma oportunidade, de algo novo, mas empreendedorismo ele é muito mais complexo do que isso. Bom, empreendedor é aquele que inicia algo novo, que vê o que os outros não veem. Bom, a gente pode pensar numa definição expandida, só que um pouco mais simples. Empreendedorismo envolve reconhecer uma oportunidade e criar algo novo. Mas existe uma definição que é a que a gente vai utilizar, que é a do empreendedorismo como um processo. Empreendedorismo pode ser visto mais como um processo em andamento do que um evento único. Então, não é um evento único em que reconheço uma oportunidade e faço algo para que um negócio comece a existir. Não, ele é um processo, ele tem várias etapas, várias ações e pontos em que esse empreendedorismo, esse processo, perdão, ele pode ser interrompido. Né? Então, o empreendedorismo é um processo, nós vamos ver todas as fases desse processo mais à frente. Né? Então, empreendedorismo para nós é um processo. Essa é a nossa definição de empreendedorismo. Bom, o que é então
como que esse processo se inicia? Como que se dá o início do processo empreendedor? Se dá com um novo produto, então você cria um novo produto, um produto que ainda não existe, reconhecer uma nova ou desenvolver uma nova matéria-prima, uma nova forma de produzir também é empreendedorismo, né? Ou criar e reconhecer um novo mercado. Então existe um mercado aí que não existia, né? Algo propiciou o nascimento desse mercado e você vai tentar suprir esse mercado. Nos Estados Unidos, há algum tempo, houve a legalização ou descriminalização da maconha, né? E uma série de produtos passou a ser ofertado. Então nós temos um novo mercado surgiu por uma mudança na legislação. Então algumas marcas começaram a surgir aí e explorar esse mercado. Então mudanças na legislação é, passam a conferir oportunidades de mercado também. Bom, então o início desse processo se dá com uma novidade, um novo produto, um novo processo de produção, meio de produção, matéria-prima, mercado, etc. Mas empreendedorismo não é só criar um novo produto. Para que algo seja considerado empreendedorismo, requer obrigatoriamente a criação ou reconhecimento de uma aplicação comercial para essa coisa nova. Então não adianta criar algo, mas esse algo não ter uma aplicação comercial. Então, basicamente, empreendedorismo necessita uma aplicação comercial. Tem que gerar dinheiro, gente. Basicamente é isso. Tem que ter um retorno financeiro. Então, a gente pode pensar, por exemplo, em alguns fatos aqui. Um estudante produz um software e vende. Uma pessoa faz petiscos em casa e os vende de modo informal. Ambos são empreendedorismo. Por quê? Porque gerou uma aplicação comercial. O empresário do ramo de pneus utiliza uma nova matéria-prima para a produção. Ele reconheceu uma nova matéria-prima, aplicou ela no seu processo produtivo e vendeu aquele produto. Pode ter havido uma redução de custos, um aumento de eficiência, seja lá o que for. Também é empreendedorismo. Uma empresa passa a utilizar um processo produtivo mais barato. Também é empreendedorismo. Um professor universitário cria um novo método numérico mais rápido, mais simples, que tem uma exigência menor de potência computacional, etc. E é isso. Isso é empreendedorismo? Será que o fato dele só criar um método numérico para resolver problemas faz com que isso seja empreendedorismo? A resposta é não. Não é empreendedorismo, porque ele não criou uma aplicação comercial para isso. Agora, se esse professor ele cria uma consultoria para ajudar na solução da geometria da asa de aviões, etc. Bom, aí sim, ele vai utilizar esse método numérico nessa empresa de consultoria e aí sim é empreendedorismo. Uma empresa recicla peças de veículos antigos e as revende. Também é empreendedorismo. Então, nesses exemplos aqui, o único que não é do professor universitário, mas ele pode, de alguma forma, talvez, monetizar essa criação que ele desenvolveu. Existe um conceito muito interessante também chamado empreendedorismo interno. Empreendedorismo interno é quando as empresas tentam fomentar internamente a inovação. Então as empresas tentam criar um ambiente favorável para isso. Elas tentam criar um ambiente que fomente a inovação, o desenvolvimento de novos produtos ou novos processos, né, no interior da empresa. Um exemplo clássico aqui é da General Electric. Ela tinha um programa aqui que se algum funcionário tem uma ideia, né, essa ideia ela pode se tornar parte do negócio e o funcionário recebe uma participação nos lucros. Bom, então ele teve uma ideia, naquele processo produtivo tinha uma máquina que dava muito defeito, ele teve uma ideia de comprar uma máquina nova, fazer uma modificação naquela máquina, né?
a gente vai ter menos defeitos, menos refúgio, né? E o funcionário vai receber uma participação nesses lucros. Bom, com esse programa, a General Electric acumulou nos últimos anos 51 mil patentes, né? Então, é uma forma de estimular o empreendedorismo. Ambos saem ganhando, tanto o funcionário quanto a empresa. Quem empreendeu aqui? O proprietário ou o funcionário da General Electric? Foi o funcionário, né? Ele reconheceu uma oportunidade que poderia se tornar um negócio, né? Isso é empreendedorismo interno. Aqui na cidade de São Carlos a gente tem um exemplo também. Na Faber-Castell havia um programa chamado Dê uma ideia e ganhe uma onça, né? Então o funcionário dava uma ideia para melhorar alguma coisa e ele recebia lá uma nota de R$ 50 de retribuição. Também é uma forma de estimular as pessoas a observarem mais seu ambiente de trabalho e também tentarem resolver problemas, né? E, obviamente, gerar aplicações comerciais, redução de custos, né? E aumento de receita aí da empresa. Bom, primeiramente, então, a gente fez uma visão mais geral do que é empreendedorismo, mas aqui a gente tem que frisar que empreendedorismo o empreendedorismo ele tem uma importância muito grande no que diz respeito a crescimento econômico. Bom, a gente tem que começar a desenvolver essa ideia, né, essa relação entre empreendedorismo e crescimento econômico, respondendo a uma pergunta, né, como a gente mede o bem-estar social, né, de uma localidade? Como que a gente mede o quão bem as pessoas vivem em um determinado local? Será que PIB é uma boa resposta? Então, acho que muita gente já pensou de cara, né, PIB. PIB daquele país, o PIB da cidade, o PIB do estado, né? O PIB do estado de São Paulo é maior que o PIB do estado da Paraíba, então as pessoas em São Paulo vivem melhor. É, mas aí que tá, o PIB, por exemplo, do Brasil é muito maior que o PIB da Dinamarca. Isso implica que as pessoas ali vivem melhor? Que as pessoas do Brasil vivem melhor que as pessoas na Dinamarca? Então, a gente precisa dar uma lapidada nesse conceito. Primeiro entender o que é PIB, né? PIB, né, o Produto Interno Bruto, é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um país em um dado período de tempo. Essa é a definição de PIB. O que a gente vai fazer agora é quebrar essa definição nos seus significados, né? Para tentar criar uma visão melhor desse conceito. Bom, PIB é valor de mercado, né? PIB é o valor de mercado. O que isso significa? Que, bom, para calcular o PIB, a gente vai somar todos os produtos que foram produzidos em um determinado país, por exemplo. Então a gente vai somar todos os produtos indiscriminadamente, né? Para criar uma medida de valor econômico, uma medida de atividade econômica naquela localidade. Para isso nós usamos os preços de mercado, que são os preços que as pessoas querem pagar por aqueles produtos, que é o valor que a sociedade dá por aqueles produtos, né? Então, a sociedade vai enxergar valor naquele produto. Uma laranja, a sociedade vai enxergar um valor para uma laranja. Um telefone celular, né? Um smartphone, a sociedade vai reconhecer um valor naquele produto. Isso significa que os produtos vão ter pesos diferentes quando a gente pensar no PIB. Por exemplo, se o preço de uma banana for o dobro do preço de uma laranja, porque a sociedade entende isso, então a banana vai contribuir 2 vezes mais para o PIB do que a laranja. Então, é comum pensar que produtos com maior valor agregado, né, com um componente tecnológico maior, vão contribuir mais para o PIB daquela sociedade do que produtos com menos valor agregado. Traduzindo tudo isso, um produto com alto componente tecnológico, por exemplo, um microprocessador, vai contribuir muito mais para o PIB do que uma commodity, né, um produto primário como a soja. Esse é o problema, pessoal. Economias mais industrializadas tendem a ter PIBs maiores,
porque elas produzem produtos com maior valor, com maior componente tecnológico. Então, produzir apenas commodities, né, faz com que seja muito difícil produzir um valor de atividade econômica muito elevado. Você tem que produzir muita soja, muito café, muito açúcar, né, para conseguir chegar naquele valor dos microprocessadores, dos reagentes, da química fina, dos medicamentos, etc. Bom, e de todos, né? PIB é abrangente, ele inclui todos os produtos produzidos e vendidos legalmente. Então, a gente está falando de produtos legalmente produzidos, né? Então, sei lá, produção de entorpecentes vai entrar no PIB? Não, porque é legal. E a gente também inclui serviços. O PIB, o serviço também é riqueza. Então, quando você vai a uma consulta médica, aquele serviço também é geração de riqueza. É importante você ter aquele serviço disponível. Então, a gente conta bens tangíveis e intangíveis como serviços também. Então, corte de cabelo, faxina, consultas médicas, etc. Ah, mais uma coisa. Serviços amonetários, como serviço de dona de casa, não são incluídos no PIB, né? Tudo que é amonetário não é incluído no PIB. Então, apesar de existir esse serviço ter um valor social, ele não é incluído no PIB. E finais, né? O PIB somente conta os valores finais do produto. Então, eu estou utilizando um computador agora para gravar essa aula. O que vai entrar no PIB, que vai ser contabilizado no PIB, é o valor do computador e não dos componentes, e não da placa de vídeo desse computador. Senão a gente vai estar fazendo uma dupla contagem, né? Então, a empresa produziu a placa de vídeo, eu contabilizei esse valor, e aí depois eu contabilizo o valor final do computador? Não, vou estar contabilizando, vou estar realizando uma dupla contagem. Então eu não conto os componentes do microcomputador, eu conto apenas o valor final do microcomputador. E assim a gente evita dupla contagem. E produzidos, né? O PIB inclui os bens e serviços produzidos no presente, não inclui transações que envolvam itens produzidos no passado. Se eu produzir algo no passado e no ano passado, né, sei lá, em dezembro de 2019, e isso não foi vendido ainda, esse produto ele é PIB de 2019. Ele é estoque ainda em 2020, né, mas ele é PIB de 2019. Em um país, né, e o PIB ele mede o valor da produção dentro dos limites geográficos de um país. Os itens são incluídos no PIB de um país se forem produzidos internamente, independentemente da nacionalidade do produtor. Então, por exemplo, a produção da General Motors no Brasil é PIB do Brasil. A produção da Volkswagen no Brasil é PIB do Brasil. A produção da Nestlé no Brasil é PIB da Nestlé. Tem um outro conceito que é o PNB, Produto Nacional Bruto, que aí a gente vai contabilizar de onde veio esse capital. Então, a produção da General Motors no Brasil é PIB do Brasil, mas é Produto Nacional Bruto dos Estados Unidos da América. Então, a gente faz essa diferenciação, né? Então, alguns países podem ter um PNB maior que o PIB, né? Porque a força produtiva dele está fora do seu país. Eles possuem multinacionais, então, sei lá, eu não tenho dados estatísticos agora, mas a Alemanha, por exemplo, talvez o PNB dela seja maior que o PIB, porque ela tem muitas multinacionais. Não tenho certeza, mas é possível que isso ocorra também. Então o PNB ele vai contabilizar a questão da nacionalidade do capital. Mas o PIB, né, ele vai contabilizar a produção quando ela é realizada naquele país, independentemente da nacionalidade do produtor. Tudo bem? E um dado período de tempo, né? O PIB ele mede o valor da produção que tem lugar em um intervalo de tempo específico. Pode ser um ano, um trimestre, um semestre, etc. Então ele vai medir o fluxo de produção, de despesa e renda nesse intervalo de tempo. Então, o PIB anual,
né? Então ele vai medir a produção, a renda e a despesa durante aquele ano. De fato, o PIB ele mede várias coisas ao mesmo tempo. Ele mede três coisas ao mesmo tempo. Ele mede o produto, ele mede a renda e ele mede a despesa. Isso é uma identidade contábil, né? Tudo que foi produzido, quando for vendido, vai ser renda para alguém e vai ser despesa para outra pessoa. Então, produto é igual a renda, que é igual a dispêndio, né? Essa é uma identidade contábil básica da economia. Bom, PIB é uma medida de riqueza de um país, porque ele vai contabilizar tudo que foi produzido, né? E tudo aquilo que foi produzido, ele é bem-estar material. Então, as pessoas vão ter à sua disposição, as pessoas daquele país vão ter à sua disposição aqueles bens e serviços. Isso vai gerar bem-estar material. Então, o que gera riqueza? O que gera riqueza é produção. Só a produção de bens e serviços gera riqueza, gera bem-estar material. Mercado de ações, mercado de crédito, mercados financeiros em geral geram riqueza? Não, não geram riqueza. Quando você compra uma ação por 10 e vende por 15, você não gerou riqueza. Quando você emprestou um dinheiro para alguém e essa pessoa te devolveu mais, você não gerou riqueza. Mas há que se fazer um reparo a essa questão. Os mercados financeiros são, de fato, muito importantes para a geração de riqueza. Eles não geram, mas eles ajudam a gerar riqueza. Então, quando o empreendedor, por exemplo, ele quer abrir um negócio, mas ele não tem dinheiro, ele vai ao mercado, vai até um banco, né, e pega um empréstimo, e com esse empréstimo ele é capaz de começar as suas atividades, né, e aí sim gerar riqueza. Então, o setor financeiro em geral, ele não gera riqueza, mas ele ajuda muito na geração de riqueza, né? Ele catalisa a geração de riqueza, porque ele pega recursos de quem tem sobrando, né? Dinheiro quem tem sobrando, e ele aplica, né? Ele redistribui para quem tem faltando e quer realizar uma atividade produtiva, né? Então ele faz uma gestão aí, ele melhora a eficiência da gestão de recursos financeiros. Em linhas gerais, então, o que gera produção, o que gera riqueza é a produção. Então, um país 7 vezes mais produtivo tende a ser 7 vezes mais rico, né? Então, a gente vai ver que países com melhor produtividade, que conseguem produzir mais com menos recursos, vão ser mais produtivos. A gente vai ver isso mais à frente, né? Mas só jogando a ideia para que vocês comecem a internalizar esses conceitos. Bom, por que a Suíça é mais rica que o Brasil? Né? Então, ela é tida como mais rica que o Brasil. À primeira vista, né, o PIB do Brasil é bem maior que o da Suíça, né? Esses dados aqui estão um pouquinho defasados, pessoal. A gente teve uma queda aí no nosso PIB, mas ainda gira em torno dos 2 trilhões de dólares o PIB brasileiro, tá? Então, a priori, né, se o PIB é um pool de produtos e serviços produzidos, né? E isso reflete no bem-estar material. E o PIB brasileiro é muito maior que o PIB suíço, né? Por que a gente é um país, né, que é tido mais pobre que a Suíça, né? Quando a gente é um país de renda média baixa, né? A Suíça é tida como um país de renda alta, né? Porque a gente não pode apenas olhar o PIB. A gente tem que olhar qual que é o tamanho da população que desfruta desse bem-estar material, né? Então a gente tem um bolo econômico de 2 trilhões aqui no Brasil, né? Só que esse bolo econômico ele tem que ser dividido entre 200 milhões de habitantes, mais ou menos. Enquanto na Suíça a gente tem um PIB de 600 bilhões aí, que tem que ser dividido entre 7,8 milhões de habitantes. Então aqui surge o conceito de PIB per capita, né? Que é o produto interno bruto dividido pela quantidade de habitantes de um país. Então, olhando aqui, o que faz a Suíça ser tão produtiva? O que faz ela conseguir, né, gerar tanta riqueza com poucos habitantes, com poucas pessoas, né?
é a matriz produtiva dela. O que o Brasil produz? Basicamente commodities. O que são commodities? Né? Só para fazer uma definição. São produtos com baixíssima diferenciação. Né? Então, a soja que é produzida no estado de São Paulo não é muito diferente da soja que é produzida no Mato Grosso. O aço que é produzido aqui no Brasil não é muito diferente do aço que é produzido na Índia. Então, produtos com baixíssima diferenciação são considerados commodities. Significa que esses produtos, então, não passam por nenhum processo industrial? Não, não é isso. O aço, ele passou por um processo industrial, mas ainda assim ele tem pouquíssima diferenciação, por isso ele é uma commodity. O minério de cobre, ele também é uma commodity. Então, o cobre extraído aqui no Brasil não tem diferença do cobre extraído na China, por exemplo. Mas, quando a gente pensa na ideia de commodity, a gente tem que pensar em baixa diferenciação, independente de passar ou não por um processo industrial. Tudo bem? Então, o aço ele passou, né, a gente pegou o minério de ferro, carbono, boro, lá juntou tudo em um processo industrial e gerou o aço. Mas ainda assim o aço também é uma commodity. Tudo bem? Então sempre que alguém perguntar o que é uma commodity, é um produto com baixíssima diferenciação. Bom, então voltando à nossa questão aqui, o que faz a Suíça ser um país mais rico que o Brasil, né? Porque a matriz produtiva dela é diferente. O Brasil produz commodities em geral, petróleo, produtos como cana-de-açúcar, soja, etc. Né? Produtos agroindustriais, carne, por exemplo. Suíça não. A Suíça produz aviões, produz produtos de informática, medicamentos, produtos de luxo, enfim, química fina, etc. Produtos com altíssimo valor agregado. Imagina a quantidade de soja que a gente não precisa produzir para conseguir dar o mesmo valor de um medicamento hipercomplexo. Imagina aquele antibiótico hospitalar cujo um frasquinho custa, sei lá, 3 mil reais. Existe isso. Imagina a quantidade de soja que a gente não tem que produzir para conseguir bater o mesmo valor de mercado daquele frasquinho de antibiótico hospitalar. Então, pessoal, isso explica a riqueza das nações, né? A Suíça é um país mais produtivo do que o Brasil. Cada trabalhador consegue produzir mais em valor. Então, cada hora trabalhada de um trabalhador suíço produz muito mais em valor do que uma hora trabalhada de um trabalhador brasileiro. Tudo bem? A gente vai explorar esse conceito mais à frente, tá? Pode ficar tranquilo, a gente vai fazer a gente vai passar de forma mais detalhada sobre isso, né? A gente vai ver o conceito de complexidade econômica, mas fiquem tranquilos. Por enquanto é entender que existe um diferencial de estrutura produtiva entre os dois países, né? E o que nos traz aqui é o PIB per capita, né? Então, o PIB per capita no Brasil é de mais ou menos 11 mil dólares. O PIB per capita na Suíça de mais ou menos 84 mil dólares, né? Então, um trabalhador médio no Brasil, ele dispõe, né, ele tem a seu dispor 11 mil dólares em termos de produtos e serviços, né? O trabalhador suíço tem, num ano, 84 mil dólares a seu dispor de produtos e serviços, né? Isso não significa que a gente está colocando na análise aqui a distribuição de renda, obviamente não. Mas estamos pegando aí uma média, né? Então, em média, um trabalhador suíço tem um bem-estar material muito maior que o trabalhador brasileiro, né? Quase 8 vezes aí. Então, o PIB per capita ela é uma medida melhor que o PIB, ainda assim é insuficiente para mensurar o bem-estar da população. Não adianta o PIB per capita ser tão elevado se a distribuição de renda é perversa, né? Ocorre que aqui a gente tem no Brasil um PIB per capita muito baixo e uma distribuição de renda muito, muito, muito ruim, que é perversa mesmo, né?
Na Suíça a gente tem uma situação diametralmente oposta, né? É, o PIB per capita é elevado e a distribuição de renda é muito boa. Então, PIB per capita é a nossa grande medida de bem-estar material, mas ela não é uma medida suficiente, né? A gente precisa de outras, né? Distribuição de renda, indicadores de saúde, educação, meio ambiente, segurança pública, seguridade social, etc. Então, são os indicadores que definem de fato o bem-estar de um país além do PIB per capita, né? O PIB per capita vai ser uma medida mais geral. Bom, empreendedorismo e crescimento econômico. É, Como é que se dá esse processo? A produção ela vem da atividade econômica, né? Ela gera emprego e renda e gera bem-estar material, que é a riqueza que as pessoas têm, que as pessoas, os trabalhadores têm disponível. Novos empreendimentos eles criam novas atividades econômicas, né? Então, o que eu quero dizer aqui? Quando um cara empreende, um cidadão empreende, ele vai estar produzindo algo. Esse produzindo algo vai criar um fluxo de renda e, portanto, bem-estar material. Lembra daquela identidade contábil? Produção vira despesa que vira renda, né? E também cria postos de trabalho nesse inteirinho, né? Ah, e se essa produção ela possui um elevado valor agregado, se ela possui um elevado componente tecnológico, você está agregando mais ainda para o PIB do país. Então, qualquer atividade empreendedora, como plantar soja, plantar arroz, por exemplo, vai criar um fluxo de produção, emprego, renda, dispêndio. Mas se a gente criar produtos, né, se o nosso empreendedorismo ele tiver um componente tecnológico, aí esse fluxo de renda e dispêndio e de emprego é maior ainda. A gente cria empregos de maior qualidade, né? Gente, é fato. O que cria empregos de maior qualidade é indústria, né? Produção de commodities não gera empregos de boa qualidade. E a gente tem também a questão dos termos de troca, né? É muito difícil, né, a gente produzir soja e ter que comprar medicamento, o tal do antibiótico hospitalar suíço, né? A gente tem que produzir muita soja para conseguir comprar aquele antibiótico suíço que é tão caro, né? Então a gente tem uma deterioração dos termos de troca, né? É muito difícil a gente conseguir competir. A gente vai precisar desse produto que é produzido lá na Suíça, né? E a gente tem que produzir muita commodity para conseguir comprar ele. Então essa é a importância dos empreendedores, especialmente do empreendedorismo de base tecnológica. E agora eu chego num conceito, né, que é muito utilizado. Então produção é a única fonte de riqueza, só ela vai gerar bem-estar material. Na história, aí, no século passado, nós temos um conjunto de empreendedores aqui que literalmente mudaram o mundo, né? John D. Rockefeller, que criou a Standard Oil, né? Então, esse cara aqui, ele criou toda a cadeia de petróleo, né? Então, ele foi responsável, né? É, Antigamente, a gente utilizava apenas querosene, né? Para iluminação pública, né? Então, ele entrou nesse mercado de produção de petróleo muito por conta do querosene, mas ele teve uma ideia aí de utilizar um subproduto aí que não tinha muito valor na época, chamado gasolina, né? E esse produto ele passou a ser o nosso grande combustível, né? Então tem aí toda uma história de empreendedorismo e de novas ideias e novas aplicações comerciais na biografia do John D. Rockefeller. Essa empresa, a Standard Oil, ela foi quebrada, teve um problema aí, um processo de lei de concorrência aí nos Estados Unidos. Naquela época, a empresa dele foi quebrada em 7 empresas menores, né? Exxon, Chevron, Atlantic, Mobil, Amoco. Algumas voltaram a se refundir, né? Mas a Standard Oil não existe mais. Era um grande monopólio da época. Esse senhor de, de faces agradáveis aí, parece ser um bom velhinho. O nome dele é o Andrew Carnegie, né? Da Carnegie Steel Corporation. E também um monopólio de aço, né? Cornelius Vanderbilt, que tinha também um monopólio aí, ou quase um monopólio,
dos transportes ferroviários nos Estados Unidos também, né? Então você tem aqui energia, você tem aço, né, que é nosso grande insumo para a construção de prédios, né, de plantas industriais, etc., e transportes, né? Então você tem aí uma tríade, né, de produtos que ajudaram a construir a América de fato, né? E, não obstante, também JP Morgan, né? Especialmente banco. Esse cara era um banqueiro, o pai dele era banqueiro, né? E, como eu disse, né? O setor financeiro é muito importante para fomentar o empreendedorismo. Gente, na verdade, tem uma certa demonização de instituições financeiras, né? O setor financeiro está muito mais relacionado à riqueza do que à pobreza, né? Na verdade, a falta de instituições financeiras está mais relacionado com a pobreza do que com a presença delas, né? A gente tem um setor financeiro no Brasil que é extremamente oligopolizado, né? Muito concentrado, tem poucos bancos, né? E isso sempre gerou historicamente taxas de juros muito elevadas, né? Então, dificuldade para você pegar um empréstimo e abrir um negócio, por exemplo. Para você ter uma ideia, não vou lembrar muito bem, mas informação não muito precisa, desculpem por isso, a Inglaterra, lá pelos anos 1600, 1700, tinha mais de 400 bancos. O Brasil tinha um só, que era o Banco do Brasil, faliu e depois foi refundado, né? Então aí você consegue começar a entender, né, a diferença que faz instituições financeiras sólidas, né, um mercado financeiro sólido, né, como ele ajuda na produção de riquezas, né, e como ele ajudou na Revolução Industrial também. Além dos seus bancos, né, o JP Morgan ele também investiu em eletricidade, né? Esse cara, na época existia uma briga aí da corrente alternada com a corrente contínua, etc. Esse cara investiu na luz elétrica, né? E foi muito criticado pelo seu próprio pai, né? Que desacreditou que as pessoas iam querer ter iluminação elétrica em casa, né? E aí a história conta o contrário, né? Então, empreendedores, eles também tomam riscos, né? Eles assumem riscos, né? E às vezes tem que lutar contra ideias historicamente estabelecidas, né? Bom, mais rapidamente aqui, Michael Dell, né? Criou uma nova forma de se vender computadores, né? E esse simpático nerd aqui, né? Que é o Bill Gates, né? Criou a Microsoft, né? Enquanto muitas pessoas não imaginavam, né, que uma interface mais amigável fosse ser tão importante, né, esse cara conseguiu abraçar essa ideia, né? Todos esses caras criaram novas indústrias, criaram novas atividades econômicas, né, criaram riqueza, né? Não é à toa que os Estados Unidos da América são o país mais rico do mundo, né? Tem o maior PIB. Olha a história, né? Quantas indústrias, quantas atividades econômicas foram criadas, né? Isso gera um fluxo de produção, emprego e despesa. Produção, renda, dispêndio, né? Bom, história muito triste, né? Como sempre no Brasil, temos um empreendedor que era tido como um empreendedor de sucesso, né? Tinha uma petroleira, tinha várias empresas, né? E acabou assim, né? Uma piada, né? Um tanto quanto jocosa aqui, mas é uma pena, né? Que grandes empreendedores no Brasil acabem dessa forma, né? Esse cara é um empreendedor fracassado? Olha, sim, mas é uma pena porque esse cara ele tinha planos em 2010 de criar uma fábrica de carros elétricos, né? Olha que legal o cara querer se arriscar dessa forma, né? Imagina se a gente tivesse uma fábrica, uma montadora nacional de carros elétricos no Brasil. Pensa na cadeia produtiva que isso ia gerar em termos de
pneus especiais, de componentes especiais, de baterias, etc. Né? Quantos empregos e quanto isso não ia agregar no PIB nacional e no bem-estar geral das pessoas, né? Dos trabalhadores brasileiros. Então, é uma pena que isso não ocorreu, né? Tivemos escândalos de corrupção, o cara se perdeu também, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Isso poderia ter gerado uma grande cadeia de produção no Brasil. Infelizmente, não ocorreu, né? O fato é que grandes empreendedores correm grandes riscos, né? Charles Goodyear, por exemplo, passou anos trabalhando no processo de vulcanização, praticamente foi à bancarrota, né? Mas conseguiu lograr sucesso aí, né? E o seu produto gerou toda uma nova indústria, né? Hoje você vê pneus em todo lugar do mundo. Como eu já disse, né? Esse cara investiu na iluminação elétrica, né? Ele reconheceu uma oportunidade e arriscou, né? E conseguiu ter sucesso. Alguns não conseguem, mas empreendedorismo é isso, né? Conseguir se arriscar. Aqui eu tenho algumas indicações de documentários, né? Gigantes da Indústria, Os Homens que Construíram a América, que são documentários bem interessantes sobre empreendedorismo. Bom, o empreendedorismo, né, como vocês já podem ter percebido, ele tem um papel interessante, né, um papel importante na geração de emprego. Empreendedores de sucesso acabam se tornando grandes heróis numa sociedade, né, como a gente acabou de ver. Né? Esses caras foram muito importantes. Nos anos 90, por exemplo, nos Estados Unidos, o número de empregos, né, de postos de empregos diminuiu, mas o número de desempregados caiu naquele país. O que aconteceu aqui de fato? Foi o aumento do número de empreendimentos individuais. Então, o empreendedorismo ele é interessante, inclusive, para combater o desemprego. Você tem uma economia que está se sofisticando em termos produtivos, que precisa de cada vez menos trabalhadores, né, para produzir aqueles produtos. Há uma mecanização, né, robôs estão substituindo homens, né, no processo produtivo, mas o número de desempregados caiu, porque você tem uma mudança, né, da estrutura econômica daquele país. Você tem um número crescente de empreendimentos individuais, né? Então, o empreendedorismo, inclusive, ele também combate o desemprego, né? Porque ele é capaz de acompanhar essas mudanças estruturais na economia. Nós temos hoje um panorama de que a segurança é menos valorizada pelo indivíduo do que era antigamente, né? Então, era muito comum as pessoas terem medo de trocar de empregos, né? As pessoas mais idosas usualmente falam que, nossa, esquisito, aquele cara trocou muito de emprego, né? Não, hoje em dia isso é até valorizado em grandes corporações, né? Porque você traz conhecimentos externos, né? Então é muito comum gerentes, diretores, CEOs, eles trocarem muito de empresas, né? Isso é muito interessante. Bom, e por fim vamos compreender esse processo empreendedor, né? Agora que a gente já sabe a importância do empreendedorismo, né, para crescimento econômico, para geração de renda, a gente já sabe a importância do empreendedorismo para combater desemprego, a gente já fez uma definição de empreendedorismo e agora vamos entender esse processo. Esse processo ele se inicia com a geração de uma ideia de uma nova empresa ou o reconhecimento de alguma oportunidade, né? Depois a gente reúne recursos, né? Recursos físicos, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos de conhecimento. Né? A gente precisa, às vezes, de certos conhecimentos que a gente não tem. Por exemplo, eu vou abrir um restaurante. Bom, agora eu preciso conhecer toda a legislação da Anvisa, né? Como que eu vou ter que montar a minha cozinha? Não posso ter um ar-condicionado, por exemplo, usual. Tem que ser um ar-condicionado especial por questões sanitárias, né? Então, tem conhecimentos que eu tenho que adquirir. E o lançamento do empreendimento, né? E depois? Depois a gente colhe os frutos do sucesso. Bom, essas fases são um tanto difíceis de dissociar, mas no geral a ideia é essa: você tem uma nova ideia, reúne recursos e lança o empreendimento. Então, segundo Baron Shane, a gente pode
pegar esse processo e detalhar ele de forma um pouquinho melhor, né? Então, esse processo empreendedor, ele começa com o reconhecimento de uma oportunidade. A gente decide ir em frente, reunir recursos necessários, lança um novo empreendimento, constrói o sucesso e colhe as recompensas. Bom, reconhecimento de uma oportunidade. Oportunidade pode vir de vários locais, né, ou de várias formas, né? Uma mudança social, por exemplo, no século passado, as mulheres entraram no mercado de trabalho, né? Então as mulheres ficavam em casa, começaram a ir para o mercado de trabalho, né? Isso cria novas necessidades. A mulher agora tem mais independência, né? Ela vai ter um padrão de consumo diferenciado do que ela tinha anteriormente, né? Então isso cria oportunidades de negócio. Uma mudança econômica, por exemplo, um acordo de livre comércio, né? Nós temos agora, o nosso governo atual, ele estabeleceu, né, ele andou em frente, né, com um acordo de livre comércio com a União Europeia. Não sei, não estou muito certo de que isso vai acontecer de fato, mas se acontecer vai criar uma série de oportunidades. A gente vai ter acesso ao mercado europeu, né? Eles vão também ter acesso ao nosso, mas isso cria um conjunto de oportunidades econômicas, né? E novos mercados, né? Também. Por exemplo, uma nova estrutura de transporte, uma nova ferrovia que cria um novo canal de distribuição, faz um novo produto chegar mais barato em um novo local, né? Também é uma oportunidade. Disponibilidade de tecnologia. Agora existe um novo método de comunicação, né? Que antes não existia. Agora eu posso chegar a mais pessoas de uma forma mais simples, né? Então, tem vários tipos de mudanças que podem criar oportunidades, né? E essas oportunidades podem suscitar a criação de novos empreendimentos. Decidir em frente e reunir recursos necessários, né? Bom, tive uma ideia, né? E agora eu vou em frente. Entre decidir em frente e reunir os recursos, tem uma fase aqui que é muito complicada, né? O que é reunir os recursos, né? Primeiro tem que reunir informações, né, de mercado, ambientais, jurídicas, sanitárias, né? Recursos humanos, recursos financeiros, então vou ter que contratar pessoas, vou ter que pegar um empréstimo, por exemplo. Mas entre você decidir em frente e reunir de fato os recursos, pode haver uma possível desistência, né? É aqui que entra a elaboração do plano de negócio, que é tão importante para a gente vai estudar com maior detalhe mais à frente. Então, o plano de negócio vai ser um planejamento do negócio, um conjunto de orçamentos e metas, né? E análise de viabilidade para ver se o negócio é viável ou não. Então, tive uma ideia, vou em frente. Antes de reunir os recursos, vou fazer um plano de negócio, né? E aí vou reunir informações, né, os recursos intelectuais, e também, né, eu vou reunir recursos financeiros e humanos, né? Aqui pode haver uma desistência. Não havendo desistência, né, depois que eu fiz o plano de negócio, se ele aponta para mim que o negócio é viável, bom, aí a gente vai lançar um novo empreendimento. Aqui a gente vai ter um conjunto de ações, né, que a gente vai ter que realizar. Instalação do empreendimento, planejamento da capacidade, definir a administração, formato jurídico do novo empreendimento, se vai ser uma SA, se vai ser uma limitada, se eu vou ter sócios ou não, se eu vou ser um empreendedor MEI, né, que é aquele cara que é um microempreendedor individual, escolher profissionais de apoio, contadores, advogados, enfim. E aí construir o sucesso, né? A gente vai ver a última fase mais com detalhe mais à frente, né? Mas construir o sucesso, né, depois que você lança o empreendimento, né, essa ideia, oportunidade, transformar um negócio de sucesso não é algo simples, né? Às vezes você precisa fazer investimentos adicionais, por exemplo, financeiros, né? Então, nossa, preciso de uma nova máquina, essa máquina que eu comprei não é muito boa, preciso de uma nova máquina, você vai ter que fazer novos investimentos, né? Um novo treinamento dos seus funcionários, né? Ou, nossa, contratei um cara que ele não tem aptidão para essa tarefa, você vai ter que contratar um novo funcionário, enfim. Vai ter uma sintonia fina aí depois que você
lançou o empreendimento para que ele tenha sucesso de fato, né? E a forma como você vai também lidar com seus colaboradores, né? Como que eu vou motivar, como que eu vou treinar, né? Como que eu vou desenvolver as capacidades dessas pessoas, né? Isso depende muito dos gestores. E por fim, colher as recompensas, né? O tempo, o esforço, os recursos financeiros expendidos, né? Então você vai recolher as recompensas de tudo isso. Bom, para a gente finalizar, né? O que afeta o empreendedorismo, né? Quais são as variáveis que afetam esse processo empreendedor? Então aqui nós temos um processo, né? Existe um conjunto de variáveis que vai afetar esse processo. O primeiro conjunto de variáveis são variáveis de nível individual, né? Técnicas, motivações, características dos empreendedores, né? Como que eu vou motivar meus funcionários, a forma com que eu lido com eles, com que eu treino esses funcionários, a forma com que eu escolhi esses funcionários, né? Isso vai afetar o sucesso do empreendimento, né? A forma com que eu organizo o meu empreendimento, né? Se eu faço uma gestão eficiente dos meus estoques, das minhas compras, dos meus fornecedores, se eu tenho controle de qualidade, né? Isso depende do empreendedor individual. Há variáveis de nível grupal, né? E aí tem relação com as inter-relações do empreendedor com outras pessoas, por exemplo, capitalistas de risco, né? Banqueiro, né, em geral. A relação com aquele empreendedor tem com o setor de crédito, com seus clientes, com seus funcionários, né? A interação que ele tem com seus fornecedores, especialmente, né? Se ele cumpre com as suas obrigações, se ele paga os seus fornecedores em dia, por exemplo, isso vai fazer com que ele tenha algum tipo de vantagem, enfim. Variáveis de nível social, né? E aí essas variáveis tendem a ser exógenas à empresa, ou seja, elas são externas à empresa, a empresa não controla essas variáveis, né? Políticas governamentais, condições econômicas, tecnologias, uma pandemia, por exemplo. Política econômica, juros, câmbio, né? Então, se essa empresa ela tem um insumo que é importado, né, e o dólar está a R$ 5, mais de R$ 5, ele vai ter um problema de custo, né? Então, são coisas que ele não controla, mas que vão afetar o sucesso do empreendimento. Bom, e nesse processo, né, quais são as fontes de conhecimento, né? A observação, né? O empreendedor tem que observar, né? Ele observa, mas não intervém na realidade. A experimentação, né? Aí sim ele pode intervir em algumas variáveis de interesse. E a reflexão, né? A partir dos dados e experiências, a gente tira conclusões, né? E tenta mudar o andamento desse empreendimento. Tudo bem? Meus queridos, é isso. Essa é a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham compreendido esses conceitos. É uma aula um pouco mais ampla, mais cheia de definições, né? Mas o importante dessa aula é entender esse processo empreendedor, né? Entender que empreendedorismo é um processo, entender que esse processo possui algumas fases e entender que o empreendedorismo ele é muito importante, né, para o crescimento econômico, para a atividade econômica e bem-estar material da população. Tudo bem? Espero que tenha sido uma aula agradável. Nos vemos na próxima. Obrigado e até mais.